Senhoras e senhores, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda e essencial para compreendermos o verdadeiro tabuleiro geopolítico e econômico global. É um traço cultural nosso, quase um hábito enraizado, focar excessivamente nas crises internas. Ao ligarmos de televisão ou abrirmos os portais de notícias, somos imediatamente bombardeados por debates fiscais acalorados, ruídos institucionais e o clássico pessimismo que, por gerações, alimentou o que conhecemos popularmente como o complexo de vira-lata. Historicamente, fomos condicionados a olhar para as potências do Norte com uma admiração que muitas vezes ofusca o nosso próprio valor, acreditando que a verdadeira inovação e o poderio inabalável residem apenas fora de nossas fronteiras. No entanto, essa cortina de fumaça diária esconde uma realidade estrutural avassaladora. Uma realidade que as grandes potências estrangeiras conhecem perfeitamente bem, mas que raramente é discutida com a devida gravidade técnica dentro do nosso próprio país. No cenário macroeconômico e geopolítico atual, o Brasil deixou de ser apenas um coadjuvante ou um mero exportador de matérias-primas básicas. Existe um poder silencioso em plena operação. Segundo analistas e dados estatísticos internacionais rigorosos, o nosso país atingiu o topo absoluto, o número um global, em setores vitais para a sobrevivência do mundo moderno. Estamos falando de 7 pilares estratégicos fundamentais. Se, por um cenário hipotético, o Brasil paralisasse as suas operações nestes 7 setores no atual contexto, as economias da América do Norte, da Europa e da Ásia enfrentariam, em poucas semanas, um colapso logístico, energético e alimentar de proporções sem precedentes. Nesta análise, peço que me acompanhem com uma visão estritamente técnica. Vamos deixar as paixões político-partidárias de lado e focar exclusivamente nos números, nos balanços comerciais e nos movimentos estratégicos de Estado. A dependência global, em relação ao nosso território, atingiu um nível crítico. Não se trata apenas de vastidões de terras férteis, mas de biotecnologia de ponta, soberania energética inigualável, engenharia aeroespacial e uma infraestrutura financeira de classe mundial que outros países desenvolvidos ainda tentam copiar. Mas como uma nação, muitas vezes subestimada por seus próprios cidadãos, conseguiu construir essa hegemonia silenciosa. E mais importante, como esse peso estrutural pode ser utilizado como uma ferramenta de dissuasão e negociação diplomática em uma era de competição internacional cada vez mais feroz. Preparem-se para descobrir a verdadeira posição do nosso país no xadrez global. Antes de mergulharmos no primeiro desses 7 setores estratégicos, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos direto aos fatos, iniciando a nossa análise pelos alicerces mais básicos e essenciais da sobrevivência global: a segurança alimentar e a matriz energética. Em um mundo onde as cadeias de suprimentos enfrentam pressões severas e constantes, a verdadeira força de uma nação não se mede exclusivamente pelo tamanho do seu arsenal militar, mas pela sua capacidade de sustentar e alimentar populações muito além de suas próprias fronteiras. Neste contexto atual, o Brasil não é apenas um participante do mercado internacional, é o fiador da estabilidade alimentar global. Consolidamos-nos como o maior exportador mundial de produtos essenciais, como soja, carne bovina, café e açúcar. Segundo dados estatísticos validados por organizações internacionais, o agronegócio brasileiro é diretamente responsável por suprir as necessidades calóricas de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do globo. E é crucial desmistificar uma falácia recorrente. Esse volume colossal de produção não é um mero presente da natureza ou resultado exclusivo de vastas extensões de terra. Trata-se da aplicação rigorosa de biotecnologia avançada, engenharia agronômica de precisão e pesquisa desenvolvida por instituições nacionais de excelência. Quando estrategistas na Ásia ou na Europa formulam seus planos de segurança nacional, a estabilidade das safras brasileiras é invariavelmente um fator de cálculo primário. Avançando para o segundo pilar estratégico, deparamos-nos com uma supremacia energética incontestável. Enquanto as economias altamente industrializadas do hemisfério norte gastam quantias trilionárias em uma corrida para descarbonizar as suas indústrias, o Brasil já opera no futuro.
A nossa matriz elétrica é composta majoritariamente por fontes renováveis, liderando com ampla vantagem o ranking entre as grandes potências econômicas. Nossas imensas usinas hidrelétricas, combinadas com a expansão acelerada da energia eólica e solar, conferem à nossa base industrial uma vantagem competitiva formidável. O mundo necessita urgentemente de energia limpa para viabilizar a produção de aço verde e hidrogênio sustentável. Estruturalmente, o território brasileiro é, sem sombra de dúvidas, o ambiente mais preparado do planeta para capitanear essa transição ecológica inevitável. No entanto, existe uma percepção profundamente equivocada de que a relevância global do nosso país se restringe apenas à exportação de produtos primários e energia. Passemos agora à esfera da inovação tecnológica aplicada, onde o cenário é igualmente revelador e contundente. Observemos, primeiramente, o setor de tecnologia financeira. A infraestrutura de pagamentos instantâneos desenvolvida pelo nosso Banco Central tornou-se incontestavelmente o estudo de caso mais bem-sucedido do mundo. Em um curtíssimo espaço de tempo, o Brasil ultrapassou as nações ditas de primeiro mundo em volume de transações digitais per capita. Criamos um ecossistema de inclusão financeira e de eficiência de mercado que, no atual momento, instituições renomadas na América do Norte e na Europa tentam, com grande dificuldade, replicar. Esta é uma demonstração cristalina de capacidade tecnológica estatal, aliada à rápida adoção popular. Além disso, quando voltamos os nossos olhos para os céus, o nosso domínio tecnológico se confirma. No altamente restrito e complexo mercado aeroespacial, o Brasil abriga a empresa líder mundial absoluta na fabricação de jatos comerciais de alcance regional. Competir na aviação exige um nível de excelência em engenharia, segurança e precisão que pouquíssimos países conseguem sustentar ao longo das décadas. Nossas aeronaves operam nas frotas das maiores companhias aéreas globais, transportando passageiros em todos os continentes. Somado a isso, temos a vanguarda absoluta na exploração de petróleo em águas ultraprofundas. O acesso à camada do pré-sal não representou apenas uma descoberta geológica fortuita. Foi um desafio de engenharia formidável. As tecnologias desenvolvidas no Brasil para extrair recursos a mais de 7.000 metros de profundidade sob o leito marinho são a grande referência global. Elas representam uma patente de soberania que garante a segurança do Estado frente à extrema volatilidade dos mercados internacionais. Nós não apenas possuímos os recursos, nós criamos a tecnologia primária para dominá-los. Para que uma nação consiga proteger os seus interesses econômicos estruturais, a sua segurança alimentar e as suas vastas inovações tecnológicas delineadas anteriormente, ela necessita impreterivelmente de um aparato de defesa robusto e dissuasório. Entramos agora no quarto pilar da nossa análise: a esfera militar e o poder de dissuasão estratégica do Estado brasileiro. No intrincado xadrez geopolítico contemporâneo, uma postura diplomática pacífica apenas se sustenta de maneira eficaz quando respaldada por uma capacidade de defesa incontestável. A base industrial de defesa brasileira tem expandido a sua habilidade de desenvolver tecnologias autóctones em um ritmo que desperta a atenção criteriosa de analistas militares globais, reduzindo drasticamente a nossa vulnerabilidade e dependência de fornecedores externos. O sucesso da aeronave de transporte tático multimissão, o cargueiro KC-390, é o símbolo prático dessa independência. Este projeto nacional oferece às Forças Armadas de diversos continentes uma alternativa com tecnologia, precisão e eficiência, muitas vezes superiores aos tradicionais modelos do hemisfério norte, comprovando que a nossa engenharia militar atua no mais elevado padrão de excelência. Contudo, o vetor mais crítico para a garantia da nossa soberania absoluta encontra-se nas profundezas dos nossos oceanos. O avanço consistente do nosso programa de submarinos posiciona o Brasil na trajetória direta para integrar o seletíssimo grupo de nações detentoras de tecnologia de propulsão nuclear naval. No âmbito da estratégia de defesa moderna, dominar as rotas do Atlântico Sul e proteger a chamada Amazônia Azul, a nossa imensa zona econômica exclusiva que abriga as riquezas incalculáveis do pré-sal, é uma prioridade máxima. Cabe ressaltar, de forma estritamente analítica, que o desenvolvimento desta capacidade formidável não configura uma postura agressiva. Trata-se, essencialmente, de uma política de Estado focada na dissuasão.
Em um cenário internacional onde as tensões diplomáticas e a competição feroz por recursos naturais se intensificam a cada ciclo, a capacidade de resguardar o nosso patrimônio de forma autónoma é a garantia definitiva de que o Brasil ditará o seu próprio destino. Caros espectadores, ao chegarmos à conclusão desta análise técnica, a síntese dos dados nos leva a uma constatação inegável. Quando alinhamos a nossa supremacia absoluta no agronegócio, a nossa liderança inquestionável na transição energética, a eficiência revolucionária do nosso ecossistema financeiro, o domínio na engenharia aeroespacial e o avanço metódico da nossa base industrial de defesa, o quadro final que emerge é claríssimo. O desenho que se forma diante de nós não é o de um país periférico e frágil, mas o de um gigante estrutural. O Brasil detém as chaves para as maiores demandas deste século: alimento, energia limpa, tecnologia aplicada e segurança de recursos. O verdadeiro e maior desafio que enfrentamos, senhoras e senhores, não é a escassez de capacidade. O nosso maior obstáculo é a necessidade urgente de uma estratégia de Estado de longo prazo que unifique todos esses setores vitais. Precisamos definitivamente transformar a nossa imensa vantagem comparativa em uma vantagem geopolítica permanente. As potências estrangeiras já compreendem e calculam o nosso peso em suas estratégias globais. Já passou da hora de nós mesmos compreendermos a magnitude da nossa própria força. O mundo moderno, literalmente, precisa do Brasil para continuar operando. Diante de todos os fatos apresentados hoje, eu pergunto a você: qual desses setores estratégicos você considera o mais crucial para garantir a soberania e o futuro da nossa economia? Deixe a sua opinião fundamentada nos comentários abaixo. O debate analítico é essencial para o amadurecimento do nosso pensamento estratégico nacional. Agradeço profundamente pela sua audiência e pelo compromisso com a verdade dos fatos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e até a nossa próxima análise.